Nesse vídeo, vamos trazer aqui, gente, informação interessante. Tem Sanabria quebrando o recorde. Além disso, vamos trazer também manifestação de pulga. Para completar, tem mudanças na Copa do Brasil e a gente no Brasileirão Feminino pela Copa do Brasil. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para a Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque falou em Golcase, você já sabe, usa o cupom Bara Bahia que você aumenta mais ainda a chance de você ter descontos, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você está vendo na tela, que você vai ter acesso direto ao site da Golcase, já pode adquirir logo essa garrafa, que é a minha dica para vocês, a garrafa Fresh, vale muito a pena, ainda ganha de brinde uma base de silicone. Esses copos térmicos também valem cada centavo, são personalizados, são muito bons realmente. E essas capinhas eu sempre dou a dica para vocês, a gente usa, é testado e aprovado. Tá aqui o site da Golcase com mais uma informação, viu, gente? O cupom Bara Bahia vai para todo o site da Golcase. Todo o site, não só produtos do Bahia, você compra, tudo muito seguro. Você pode rastrear o seu pedido. E aí tem a coleção oficial do Bahia. E tá aqui a dica para vocês, porque tá com descontaço já. E além disso, você ganha de presente a base de silicone para proteger mais ainda a sua garrafa, personaliza, coloca do seu jeito, escolhe também capinha aqui com várias estampas, tem muita coisa legal. Então dá uma geral no site da GoCase e não se esqueça, se for comprar alguma coisa, use o cupom BARABAHIA e aumente mais ainda o seu desconto. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui o nosso tricolor de aço, isso mesmo. As mulheres de aço de repente vão fazer o que o masculino não fez. E tá aqui, gente. Importante, hein? Classificadas, as mulheres de aço avançam para as quartas de final da Copa do Brasil após o triunfo sobre o Atlético Mineiro. 1-0 com o gol da Uruguai Wendy. Time que já havia eliminado o Grêmio na fase anterior terá como seu próximo adversário definido por sorteio, tá, gente? Que bacana, hein? Que bacana. Parabéns às mulheres de aço. Inclusive, tá aqui a situação da Copa do Brasil feminina. O Bahia tá aqui, venceu a equipe do Atlético Mineiro. E vamos ter os outros confrontos: Inter e Fluminense, Corinthians e Juventude, Bragantino e Atlético do Piauí, Palmeiras e América de Minas. Sport venceu, Realidade Jovem, São Paulo e Flamengo, Ferroviária e Vitória. Então é seguir adiante, passar para as quartas de final, vai ser sorteio e rumo, quem sabe, né, a avançar cada vez mais na Copa do Brasil feminina. Parabéns mais uma vez às mulheres de aço. Outra informação que eu trago agora, falar em Copa do Brasil, é sobre mudanças que podem acontecer na Copa do Brasil masculino. E tá aqui, gente, a página Liberta Depre trouxe aqui a seguinte situação. Atenção, CBF projeta 2 mudanças na Copa do Brasil de 2026. Se discute dentro da entidade fazer jogo único até a semifinal da competição, definindo o mando de campo por sorteio. Há discussão também que até a final possa ser disputada em jogo único, em campo neutro, como acontece na Libertadores. A CBF deve divulgar até o fim de outubro o calendário do futebol nacional para 2026. Tá aí, gente, interessante. A ideia é enxugar o calendário, a verdade é essa, e torna, evidentemente, a competição cada vez mais, digamos que, de difícil prognóstico, né? Por outro lado, muitos clubes que observam né, e se valem da Copa do Brasil como suporte financeiro, inclusive os clubes menores, nesses jogos de ida e volta recebem clubes maiores em suas cidades, com certeza vão reagir a esse tipo de mudança e não vão gostar da ideia. É aquilo, né? O futebol brasileiro tem de tudo, uns vão gostar, outros não vão gostar, mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Acredito eu que não vão conseguir passar, porque o lobby é forte nas federações estaduais e por aí vai. Eu acho realmente difícil que isso passe, mas está aí 2 mudanças que, pelo calendário, sem sombra de dúvidas, reduziria bastante e melhoraria, sim, a qualidade do nosso futebol brasileiro. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Agora, sobre o Bahia, também o fato de ser sorteio dificultaria, porque o Bahia tem o mando de campo como forte, né? Então, se o time não der muita sorte nos sorteios e começar a jogar sempre fora de casa, isso poderia dificultar bastante. E campo neutro para decisão, de todo modo, não é lá essas coisas todas. Geralmente, assim, é bom para times que não têm um campo com um mandante forte. Não é o caso do Bahia, né? Mas enfim, né? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Outra informação que eu trago agora é a respeito dele, gente. Sanabria já estreou quebrando o recorde, uma reportagem bem interessante aqui do BNews, que trouxe destaque. Sanabria quebra recorde em estreia como titular pelo Bahia no Brasileirão e empolga torcedores. Está aqui a foto dele e está aqui a reportagem de Cauã Borges. A estreia de Matheus Sanabria como titular animou os torcedores do Bahia na Arena Fonte Nova na noite da última segunda, mesmo com a derrota para o Cruzeiro. O atacante argentino apresentou boa atuação e deu sinais de que pode se tornar uma peça importante no elenco de Ceni. Sanabria, anunciado pelo clube no fim de agosto,
demonstrou personalidade diante da Raposa. Participativo no setor ofensivo, foi protagonista em diversas jogadas e terminou a partida com números expressivos. O camisa 23 completou 7 dribles, estabelecendo um recorde individual do Bahia no Brasileirão 2025. Vejam vocês, hein, gente. 7 dribles, recorde do Bahia no Brasileirão. E veja, superou Pulga, superou Ademir, superou Kaique. Isso na estreia. O feito supera a marca de Michel Araújo, que havia alcançado 6 dribles contra o Corinthians. Enquanto o atleta uruguaio errou 4 de 10 tentativas, Sanabria arriscou 8 vezes e falhou apenas em uma, segundo o levantamento do portal InfoBahia. Aí tem aqui, jogadores com mais dribles certos em um jogo do Brasileirão 2025. Sanabria contra o Cruzeiro, 7, e Michel Araújo foram 6 dribles diante do Corinthians. Durante o primeiro tempo, o argentino se destacou como a principal válvula de escape do ataque tricolor. Veloz e provocador, o atacante sul-americano buscou constantemente o confronto direto contra a defesa adversária, empolgando a torcida em diversos momentos da partida. Em dos lances mais bonitos da noite, deixou marcadores para trás e finalizou com qualidade, exigindo a boa defesa de Cássio. Na etapa final, caiu de rendimento, que, segundo o Ceni, se deve ao período que o jogador ficou sem atuar antes de chegar ao clube, e ainda assim, sua atuação foi considerada um dos pontos mais altos da noite. Inclusive tem isso aqui, né, gente? Com Ademir e Pulga lesionados, o argentino surge como alternativa promissora no setor ofensivo e, se mantiver a ousadia e ampliar a precisão na definição das jogadas, pode rapidamente se consolidar como referência no ataque tricolor. E tá aqui, inclusive, fazendo referência à postagem do InfoBahia. Interessante, hein, gente? Recorde, para mim, contundente. Vejam vocês, são 7 dribles certos e, digo mais, na estreia como titular. E, inclusive, na primeira partida dele, na Fonte Nova, com tamanha responsabilidade e diante de um adversário qualificado que é o Cruzeiro. Então, realmente chama a atenção. Eu até entendo que ele precisa qualificar um pouco mais na definição, mas isso é gradativo, né? Isso é questão de tempo. Ele deve ter também um pouco mais de jogo associado com outras peças, né? O próprio Alexandre, quando tiver com ele pode aumentar o nível dele. Juba, quando se aproximar um pouco mais à frente com o Jean Lucas, pode também triangular com ele. E agora vai ter uma boa disputa, ou não, né? Podem também, de algum modo, jogar associados. Eric Pulga e Matheus Sanabria, mas realmente um recorde contundente que fala por si só e que chama atenção. Foram 7 dribles, inclusive com muita qualidade. E isso traz para a gente aí um excelente cenário, um atleta muito jovem, de apenas 22 anos. Chamou a atenção realmente. E eu confesso a vocês que foi realmente o ponto fora da curva dessa derrota do Bahia. Tivemos algumas peças que foram bem também. O caso de Gabriel Xavier, inclusive, fez uma boa partida. Mas realmente o Matheus Sanabria chamou a atenção. Tá só no começo. E nesse ritmo, se ele continuar a evoluir, inclusive na parte física e na parte também tática, entendendo cada vez mais o que é o futebol do Bahia, tende cada vez mais a nos dar muitas alegrias. Para completar, vou trazer aqui uma postagem, não sei se coincidência ou não, né? Dele, Eric Pulga. Tá aqui, gente. Se manifestou na rede social, anda meio reservado, e tá aqui a postagem dele ontem à noite. Tá aqui meio coberta, eu vou trazer a figura aqui sem essa cobertura aqui do próprio Instagram. Não vejo a hora, um smilezinho aqui. E o tempo, vejam vocês, eu vou trazer aqui, inclusive, sem essa cobertura, para quem não viu, conseguir ver melhor. Eu vou até dar um zoom aqui. Tá aqui, gente, pronto. Ele mesmo, Puguinha, tá fazendo muita falta, inclusive, apesar de Sanabria, né? E tá aqui a postagem dele mesmo. Tem torcedores aqui comentando, né? Não vejo a hora, tá aqui emocionado, né? Claro. E o tempo aqui sendo marcado. É aquilo, né? Foi uma nova lesão, uma recidiva, como se diz, né? Foi repetindo a lesão anterior. E realmente isso machuca bastante, até o aspecto mental do atleta, né? Que ele se dedicou bastante na primeira vez, voltou e na volta, já feliz, teve de novo. Mas traz uma boa perspectiva aí, se não vejo a hora, já deve trazer uma perspectiva positiva. Agora, por outro lado, acredito eu, e ele como jogador, evidentemente, é natural que isso aconteça. De repente, a estreia de Sanabria pode ter mexido com ele, e ele sabe que tem que voltar realmente para ter o espaço dele, para reconquistar o espaço dele, para ser uma disputa sadia, ou que de repente ambos se entendam, jogando de uma forma ou de outra. Sanabria, às vezes, um pouco mais centralizado. Era algo a se pensar também. Sanabria já fez um pouco mais de função centralizada, às vezes, assim, até na Argentina. Um pouco de camisa 10, é algo a se pensar também. Aí cabe a Ceni, evidentemente, buscar essa alternativa. E eu sou da tese de que jogadores qualificados precisam ter espaço no time titular, se acha espaço, né? O Willian José, com essa dificuldade dele, eu não pensaria mal nesse aspecto, não. Pelo contrário, eu acho que são soluções que a gente tem que buscar. Mas tá aí, Pulga, finalmente, né? Quebrou o silêncio. Não sei se coincidência ou não, depois dessa estreia em casa muito bem de Sanabria, que se destacou. E Pulga legitimamente se manifestou, e a gente está aqui torcendo para que ele se recupere e volte a ser aquele Pulga muito qualificado e que nos deu muitas alegrias. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. Se falou em Golcase, não se esqueça, usa o cupom Barabahia, tem muita promoção show de bola, são produtos de primeira qualidade, vale a pena vocês presentear. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.